Ouvi quando estava para pegar a Guerra do Canudo. Quem é que vinha cantando era a força. Marcha ordinária, marcha! A polícia do 12 e 31, que é soldados marcham para a morte no carrecolheiro. É um quadro terrível. E depois que passou a guerra, meu pai que tinha uma fazenda aqui perto, me trouxe eu com 4 anos, e ele me levou, eu lá me assombrei, porque o que vi lá foi horrível, não posso nem me lembrar. Era o inferno dantesco, quantidade de mais de 2 quilômetros de terra coberto de gente morto. Era um quadro terrível. E lembro, o conselheiro era um homem seco, era meio alto, mas nem era grosso, era um homem bonito, cabelo preto, a barba preta. O homem conselheiro era um homem bonito. O modo de seguir Antônio Conselheiro é porque muitos acreditavam que ele era o bom Jesus. Era Jesus que estava ali, não era outro não, era o bom Jesus. Foi por isso é que seguiu. A razão da guerra foi somente o Antônio Conselheiro não querer a República. Falava contra a República, pegava os dinheiros da República e mandava queimar. Impossível, porque nenhum, mesmo que fosse rebelde, não se ousaria de começar nenhum pequeno reduto, porque o avião estava aí para exterminar no mesmo momento. Para muitos melhorou e para muitos piorou, porque quem tinha seus terrenos ficou à toa, ficou sem nada. Para mim, foi pior do que a guerra. A paisagem é a mesma. As serras, a vegetação rala, hoje o silêncio, a desolação em torno das águas represadas do Vaza Barris. Sob essas águas, adormece um drama impossível de esquecer. Aqui, sob essas águas tranquilas, a 18 metros de profundidade, já submersa a antiga vila de Canudos e o corpo do seu fundador, Antônio Conselheiro. Aqui, sob essas águas, estão submersos os despojos de 5.200 casas. Canudos. Uma cidade, um sonho, um pesadelo, ou simplesmente a luta cega pela independência inviável. A memória de Canudos está confusa, frágil, atormentada. Em torno de Canudos as consciências pesam. Aqui, sob essas águas tranquilas, milhares e milhares de cadáveres estão afogados. Primeiro olhar sobre os campos do sertão baiano. O chão é o mesmo. A inundação de Canudos pelas águas do açude de Cocorobó não pode encobrir toda a paisagem. O palco da luta está submerso, mas o anfiteatro em torno continua o mesmo. Em tudo uma obstinada sugestão de morte. Nas raízes e plantas, no pó da terra árida, nos ossos dos animais.
Hoje, uma câmera de cinema procura, entre cruzes e espinhos, levantar informações sobre uma guerra perdida no esquecimento e nas lembranças equívocas. Uma câmera procura evocar entre os poucos remanescentes a luta de uma multidão de homens, soldados e jagunços, marcados pela violência. Eu entrei no combate, chamado do delegado de Monte Santo, José Esteves de Abreu, que me chamou para arranjar 10 burros de cangaia e sela. E então se arranjou-se 9 e se tocou-se para Monte Santo. E de lá, viu, a receber o comboio. Então se Febrônio disse que menor não ia. Meu irmão disse que não, que eu passava perto de onde eu morava e quando chegasse eu dizia, viu, e deveria ir para casa. Então chegamos nos acampamentos, eu procurava pau para armar redes oficiais, cavava buraco para assar carne. O tenente Flores disse que se responsabilizava por mim e ia comigo. Como é que foi o combate da Lagoa de Sangue? O combate da Lagoa do Sangue foi na hora de se viajar, os sentinelas perdidos, se viu o tiro e o sentinela correu de lá para cá, o segundo atirou, o terceiro atirou e via 2 jagunços enrabados no sentinela. Um com a foice e outro com o machado. Quando entra no quadro, eles enfiaram eles para fora. E Febrônio gritou, não tira enquanto não recebe tiro dos inimigos. Nesse meio tempo eles chegaram e dispararam as armas. E Febrônio gritou, quadrado, 3, um deitado, um de joelho e outro em pé. Cerra o fogo, cerra o fogo. E aí cerrou o fogo e só se viu os rebentos. De vez em quando a caixa batia, a corneta dava sinal, mas para mim eu não compreendia nada daquilo. Pois bem, cerra o fogo, cerra o fogo. Nesse meio tempo, veio passando Febrônio por o meio, e já saiu com os óculos de alcança, foi lá, foi cá, e voltou e gritou, cerra o fogo, cerra o fogo, cerra o fogo. Aí só se viu os tremeiros. Nesse meio tempo, eles cercaram de todo lado. Ele gritou, quadrado feito, 3 linhas de fogo atirando, como eu já declarei. E cerra o fogo, cerra o fogo. Cerra depois do fogo cerrado, ele passou e foi, voltou, e quando voltou disse em vozes brandas, dispara o fogo, para o fogo, para o fogo. Aí é que está a miséria. Um se levantava do meio dos mortos, corria, viu, são sem nada, eles atiravam e matavam. Outros de joelho, baleados, com as mãos postas, pedindo para não matar. Eles balam no ouvido. Viu? E assim foi até acabar. Depois de tudo isto, liquidado, viu, Febrônio deu ordem para ir viajar, para ir beber água. Os soldados foram beber água. Quando chegaram lá, acharam a lagoa completa de sangue dos jagunços que corriam baleados e morriam dentro. Aí voltamos sem beber. Voltou-se para cá e ele reuniu os oficiais e disse que ali tinha vindo aquele pessoal, calculasse quanto não tinha ficado dentro de Canudos. E trataram de volta. Então mandou botar em filha os mortos para contar. Depois de contado, deu 96 mortos, viu? E 10 soldados. Foi o que aconteceu na Lagoa do Cipó, que hoje é Lagoa do Sangue. Naquela serra era a estrada para Canudos. Os jagunços construíram uma trincheira de mármore e esperaram a tropa do sultão de Menes, e aqui houve um combate nessa malhada, aonde morreu aí alguns jagunços e soldados e deram grande prejuízo no criatório do fazendeiro, que era gado e criação. E aqui ainda se encontra casca de bala, ferro velho e a trincheira demolida ali na serra.
Eu me chamo José Ala, sou filho de lavrador e nasci nessa região de Euclides da Cunha, antigo Cumbe, e conheci apenas a chegada do povo do Conselheiro, acompanhando ele, que vinham atacado lá do litoral, da fazenda dos Barões, procurando se refugiar pelo Monte Santo, Chorrochó, e para cumprir a sua promessa de construir as 30 igrejas que tinha prometido. E daí ficaram em Canudos por tempo, até que começaram a caluniar e mandaram uns padres vir pregar uma missão aí, e que eles não atenderam muito aos padres. E daí começou a desavença, porque já vinham escoltados de da perseguição que faziam os barões e os fazendeiros do litoral, porque o povo, que naquele tempo ganhava um salário de uma pataca, vivia morrer de fome nas fazendas sem direito de trabalhar e de plantarem coisas, pegaram acompanhar o conselheiro, onde ele arranjava com os fazendeiros do sertão algum recurso para eles vivendo, e assim se rodeavam. No inverno trabalhavam para eles e no verão iam fazer as obras do conselheiro, porque naquele tempo não havia cemitério em 10 ou 20 léguas. O morto tinha que ser carregado nas costas para ir apresentar o padre na vila, onde tinha o cemitério, para ser encomendado. E como esse povo abandonou mais a fazenda dos barões e do litoral, do plantio de cana da Bahia do Sergipe, começaram logo a perseguir o conselheiro, fazendo muitas calúnias a Dom Pedro II, que esse não atendeu, porque achou que era injusto, e ele não tinham briga, não tinham luta, não tinham nada, só era caluniando, porque eles não iam trabalhar. E após esta desavença apareceu a liberdade, a alforria, e acabou de completar a obra, porque os escravos abandonaram os engenhos e acompanhavam o conselheiro com as famílias, porque no sertão tinham terra de graça para trabalhar e sem pagar nada. O único sermão do conselheiro frisante era este: a terra não é de ninguém, a terra é de todos. O que é que o senhor faz? Escrevo os sertões, versos, sonetos, as serras, os rios, dos estados do norte e do nordeste, a fome, a necessidade das secas. O senhor escreveu já sobre a Guerra de Canudos? Escrevi vários folhetos, porém o mais importante é o livro, Guerra no Sertão de Canudos e Sangue de Irmão, ultimamente em História. O senhor testemunhou alguma coisa quando criança? Muita coisa. Vi a calamidade da guerra. Depois, 4 dias que a força saiu, que meu pai me levou lá, para ver os mortos de Canudos. O senhor fez um museu com os despojos da Guerra de Canudos? Sim. Depois que viajei por o Brasil, 20 anos, no ano de 20 eu fui recenseador de Canudos e lá colhi a primeira espada do exército que está aqui no museu. E daí, quando viajei, tive a ideia de ver tanto museu por esses estados que andei e lembrei de imortalizar os mortos de Canudos, que era uma necessidade abandonada pelo povo da terra, que não ligavam de forma alguma. E procurei juntar armas, comprando aqui, ali e acolá, mandando desenterrar os que eles tinham enterrado e comprando e juntando em uma sala para fundar um museu em memória aos mortos que estão em Canudos, Capitão Salomão, Moreira César, Vilarinho e muitos outros que foram baleados, gente importante como os do conselheiro João Abade, o Pajeú, o Vila Nova e o próprio Antônio Conselheiro.
redor as mesmas serras que levaram o conselheiro a rebatizar o povoado com o nome de Belo Monte. O silêncio é completo. As vozes calaram. Não se ouve mais o toque dos clarins, nem o rufar dos tambores. Não se ouve mais o silvo das balas, o golpear incessante dos sabres e facões, o troar dos canhões e das granadas. Não mais o rugido rouco das gargantas, os gritos de dor, sede e fome, noite e dia, sob a asfixia do sol abrasador. Não mais a poeira, a exalação fétida, os gestos de perdão e ameaça, os olhos esbugalhados pela tortura permanente do inferno da guerra. Sob essas águas o sangue coagulou. Hoje, sob a mesma luz, percorremos lentamente a paisagem esquecida. Uma estranha vegetação recobriu a terra macerada. Escombros e ruínas lembram uma tentativa de humanidade que não floresceu nem murchou. Velhas casas fazem recordar um projeto desesperado de organização humana que não foi permitido evoluir. « 1893. Depois de 20 anos de peregrinações constantes pelos sertões do Nordeste, Antônio Mendes Maciel, o conselheiro, tido pelas autoridades como um místico bronco perigoso, ergue numa fazenda às margens do Vaza Barris o povoado de Canudos. Pregando um evangelho sugestivo, seduz a rústica população sertaneja. Canudos cresce. Todos os dias, famílias das mais distantes regiões chegam ao arraial em busca da salvação. Em pouco tempo, a cidade conta com 30 mil habitantes. Ali, não se paga impostos, desconhece-se a civilização e a riqueza é um bem comum. E, surgindo-se contra os postulados republicanos, o conselheiro anuncia que a abundância será tanta que as águas do Vaza Barris se transformarão em leite. Urge, então, uma providência imediata. 4 expedições militares iriam ali restabelecer o respeito às leis e às instituições. Mas a situação do Brasil é difícil. A consolidação da República, que também aspira o desenvolvimento industrial da nação, é tumultuada por crises e lutas internas. Interesses políticos antagônicos dividem o Partido Republicano. O débito para com o exterior cresce. A inflação galopante toma conta do país, impondo a depreciação da moeda. No mercado internacional, cai violentamente o preço do café, base da vida econômica nacional. Acumulam-se os estoques invendáveis. Surge a crise da superprodução. Da Bahia, através do governador Luiz Viana, chega a espantosa notícia do fracasso das expedições comandadas pelo major Febrônio e o coronel Moreira César, este herói nacional, assassinado pela horda de fanáticos de Antônio Conselheiro. Estabelece-se o caos. O conselheiro é tido como agente da monarquia insurreta. O comércio fecha as portas. É decretado feriado nacional. Os jornais conservadores são empastelados. A classe média vai às ruas, em manifestações cívicas, exigir a sufocação imediata da revolta monarquista. O espantalho monárquico, representado pela figura do conselheiro e sua gente, faz com que o presidente da República, o advogado paulista Prudente de Moraes, chame às armas os próprios deputados federais. No quartel-general do Exército, abrem-se inscrições para o preenchimento dos claros das tropas. São fundados batalhões patrióticos. O general Arthur Oscar, comandante do 2º Distrito Militar, é convidado para assumir a direção da luta. Tropas do Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão, Sergipe, da capital federal, Amazonas e São Paulo convergem para a Bahia. Em Canudos, a sorte da República está em jogo.
8.000 soldados serão mobilizados para debelar a insurreição cabocla, que mais tarde obrigará o próprio ministro da guerra a deslocar-se para os sertões de Canudos. General, na qualidade de especialista, como o senhor hoje interpreta e vê a Guerra de Canudos, sobretudo em relação aos primeiros insucessos do Exército diante da campanha? Muito bem, quando começou aquilo que veio a ser a Guerra de Canudos, ninguém tinha a menor ideia do que pudesse acontecer. Ao governador da Bahia, por exemplo, pareceu que se tratava de uma simples agitação sertaneja, dessas que surgem e facilmente são debeladas. E nessas condições ele pediu auxílio do governo federal, no caso do comandante do distrito, do distrito militar, como se chamava naquele tempo, que hoje corresponde à região militar. Ele pediu o auxílio do comandante do distrito, que era o general Solon, aliás, homem ilustre, homem republicano histórico, e comandava a guarnição da Bahia, Salvador. O general Solon cedeu ao governo do estado, prontamente, um contingente de tropas, 104 homens, e o tenente Pires Ferreira, que tocou então para o interior, certo de que ia fazer uma marcha muito simples, uma operação sem nenhuma dificuldade, com a qual resolveria o problema do Antônio Conselheiro reclamado. E partiu de Juazeiro, que foi o seu lugar de estação, e veio até a cidade de Uauá, onde recebeu a visita dos chamados jagunços, dos homens de Antônio Conselheiro, que vieram ao seu encontro. E ele estava dormindo, com a sua tropa posta em sossego, quando pela noite adentro surgiram os homens de Antônio Conselheiro na estrada, uma multidão, cantando, entoando ladainhas, e agrediu com poucos homens e armas muito primárias os sentinelas. Travou-se então um tiroteio, os soldados foram despertados, tomaram posição de combate, se esconderam nas casas, pelas janelas e foram alvejando a multidão. A multidão foi muito atingida, a multidão de fanáticos foi muito atingida, mas a tropa ficou em pânico e empreendeu no dia seguinte, mal o dia amanheceu, empreendeu uma volta apressada e aflita em direção a Juazeiro. Depois desse desastre, desse fiasco, dessa surpresa de Uauá com o tenente Pires Ferreira, é que o governo se deu conta de que algo mais sério havia. E foi quando se organizou então a primeira expedição propriamente dita, que é a expedição confiada ao Major Febrônio. Então essa expedição parte e é também surpreendida pela potencialidade e pelos métodos de combate dos chamados jagunços. Logo a seguir, em dezembro, já vem a segunda expedição, que é a expedição, uma expedição já importante, a expedição do coronel Moreira César. Moreira César, tido como uma autoridade máxima em campanha, ele havia sido um vitorioso, implacável na Revolução Federalista no Sul, sobretudo em Santa Catarina. Mas o que faz Moreira César? Cheio de confiança em si próprio, ele se lança no sertão inteiramente despreparado para aquilo que ia ser enfrentado. Aí que começa o problema propriamente da inadequação. O exército, através do Moreira César, não soube ou não acertou com a condução das operações. Ele pretendeu fazer uma operação clássica, uma operação convencional, com grandes massas, lançando os soldados de qualquer maneira sobre os jagunços. Mas isso não funcionava naquela caatinga, porque se tratava, e já estava bem claro isso, se tratava de uma guerrilha. Ora, uma guerrilha não se resolve com a guerra clássica. Isso não foi só naquela ocasião e naquele tempo, mas em todos os tempos, ainda hoje. Nós tivemos exemplo bem frisante de como a guerrilha é poderosa e é capaz de derrotar os exércitos mais poderosos do mundo, que foi no Vietnã, quando os americanos tiveram um revés, afinal reconhecido por eles próprios, em face de uma guerrilha. O Brasil mesmo teve esse problema nos tempos coloniais, quando os holandeses, com um exército convencional, poderoso, aparatoso, foi tranquilamente derrotado pelos pernambucanos, pelos nordestinos, que se armaram em guerrilhas contra esses holandeses. Então, o fenômeno foi o mesmo que ocorreu em Canudos. Resultado, o Moreira César ficou morto lá. Morreu em combate por força do seu erro. Pagou com a vida a sua própria inadvertência em relação àquele tipo de guerra que se feria naquelas caatingas. É nessa ocasião que intervém um homem que vai decidir o destino de Canudos. É o ministro da Guerra, o Marechal Machado Bittencourt. Ele compreende que era preciso organizar a logística da campanha.
e pessoalmente se transfere para o Teatro da Luta, na Bahia, e começa a trabalhar a organização do que se chama a logística. E foi isso que aconteceu. O Marechal Bittencourt organizou os abastecimentos, metodicamente, criou uma base de operações, e a partir daí o cerco de Canudos se pôde fazer com rigor, e o assalto ao Arraial de Canudos também se fez de uma forma impiedosa até a sua destruição. O fato serve para fortificar a impressão que todos nós temos de que se dava Canudos como uma guerra contra a República, como uma luta monarquista. Isso também contribui para aquele ambiente de regozijo geral no momento em que Canudos é esmagado. Mas, no fundo, do ponto de vista militar, foi tão somente uma luta de guerrilheiros, para quem a vida tinha pouca importância e que conheciam muito bem aquela região e dispunham de armas, embora disponham de armas muito precárias, dispunham de um ânimo invencível. E foi esse ânimo invencível e o conhecimento da terra em que lutavam que lhes deu, por muito tempo e de uma forma bastante apreensiva para o governo, lhes deu a impressão de uma tropa poderosa. Nada disso. Eles eram frágeis, eles estavam mal armados, e o que tiveram a seu favor foi o conhecimento da terra e o ânimo extraordinário de luta com que se portaram até o fim. Tanto que Euclides da Cunha menciona, Canudos não foi derrotada, Canudos não foi vencida, Canudos foi destruída, Canudos foi extinta, foi exterminada. De várias partes do país, as tropas recém-chegadas a Salvador partem imediatamente para Queimadas, início do sertão baiano. A 5 de abril de 1897, o general Arthur Oscar organiza militarmente a 4ª expedição, reunindo unidades do Exército e da Polícia com tropas de infantaria, cavalaria e artilharia. 4.000 soldados formam 2 colunas. A primeira segue pela vila de Monte Santo, mais tarde quartel-general das forças. A segunda atravessa o estado de Sergipe até Jeremoabo, nas vizinhanças de Canudos. Posteriormente, ambas irão atacar maciçamente o reduto dos fanáticos. Mas antes é preciso organizar os serviços de retaguarda, vestir, municiar, instruir os soldados. Apesar do apoio econômico do governo, tanto em Queimadas quanto em Monte Santo os recursos são escassos. É preciso saber vencer. O país inteiro vive dos acontecimentos da guerra. Mas Canudos não está de braços cruzados. Os homens do conselheiro aperfeiçoam suas fortificações e tocaias. As armas, forjadas com as próprias mãos, ajuntam-se grande número de munição e carabinas tomadas da expedição Moreira César. Gente de toda parte continua se agregando às hostes do conselheiro. O povoado se organiza para aquilo que viria a ser a última e definitiva resistência. As diversas expedições que foram enviadas contra Antônio Conselheiro em Canudos, no interior da Bahia, essas diversas expedições, confiadas a militares ilustres, homens que haviam se batido no Paraguai com, vamos dizer, bravura e mais ainda com profundo conhecimento da tática militar, não poderia ter absolutamente nenhum sucesso em face da concepção que tinham aqueles chefes, que para lá foram, de que ali iriam encontrar um campo tão propício para o desenvolvimento daquela tática militar tradicional. Ali havia a macega, ali havia, como disse a topografia, toda ela acidentada e muito acidentada. O clima e mais ainda o afinco, a decisão do sertanejo em defender aquele arraial, que era o Arraial do Bom Jesus, dentro do fanatismo não só nato no sertanejo, como também transmitido por Antônio Conselheiro. Os chefes militares que fracassaram, então vamos rememorá-los, encontraram na autoridade superior, que é a do ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, então a decisão de mandar para lá uma grande força militar. E essa força militar foi confiada ao general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Ele teve para coadjuvá-lo no comando dessa tropa
2 outros generais, o general Cláudio do Amaral Savagé e o general João da Silva Barbosa. O general Savagé, como podem ver nesse croquis que foi tirado do local, não concordou inicialmente com as disposições táticas que haviam sido adotadas pelo comandante-chefe. Respeitosamente, ele ponderou que todas as outras expedições que haviam se desenvolvido por Monte Santo fracassaram, porquanto o sertanejo não fazia aquela campanha de campo aberto como das coxilhas do Rio Grande do Sul, a que Arthur Oscar estava acostumado. Arthur Oscar, aliás, o general Savagé, procurou, desenvolvendo, através do vaza-barris pela margem esquerda, envolver o arraial do Bom Jesus. E isso foi o que ocorreu. Enquanto o general Arthur Oscar vem pela forma tradicional, como todos vieram pela frente, para atacar o arraial que aqui se encontrava, Savagé vem por outra margem do vaza-barris. Então aqui ele envolveu o arraial. Envolveu, embora depois fosse ferido, o general Savagé conseguiu assegurar a vitória que deu, finalmente, às forças federais, não somente exterminar com aquela rebelião, mas também acabar de uma vez com aquele conflito entre irmãos. Ficou a lição na história, uma lição que serve para nós até hoje, que acima dos interesses personalistas deve estar sempre os interesses mais altos, que são os interesses da pátria. Durante um ano, o povo do Conselheiro resistiu 4 expedições militares. A cada dia os combates iam se tornando mais sangrentos, corpo a corpo, face a face, entre golpes de facão e sabre, soldados e jagunços sucumbiam num banho de sangue sem precedentes na história das guerras nacionais. Os lutadores se atracavam ferozmente, não havia dó nem piedade. Adotando um estilo de guerra desconcertante, feito de movimentos rápidos e ataques inesperados, os sertanejos lutavam tenazmente, levando o desespero e a aflição às tropas oficiais. Mas, gradativamente, com a chegada do ministro da Guerra ao palco da campanha, general Machado Bittencourt, as forças do governo foram fechando o cerco. Trazendo um reforço de 3.000 homens, o ministro da Guerra estabelece, afinal, em Monte Santo, um eficiente sistema de abastecimento que muda de imediato o panorama da luta. O resultado não se faz esperar. Isolada, num círculo de fome e sede, fustigada pela fuzilaria e pelos canhões, Canudos foi conquistada palmo a palmo. O combate tinha seus dias contados. A resistência era absurda. A ferro e fogo, parte do arraial cai nas mãos das tropas do exército. Com a morte do conselheiro a 22 de setembro, a guerra chega praticamente ao fim. Quando mais tarde os soldados invadem francamente o reduto, em meio às ruínas, entre cinzas e escombros, queimados, incinerados, centenas e centenas de cadáveres apodrecem ao sol. Muitos ainda descarnados em gestos de espanto e ameaça. Do que outrora fora o povoado considerado invencível, do que se tinha anteriormente como inexpugnável, restava algumas paredes, logo destruídas pela ação do fogo e das explosões. O arrasamento foi completo. Os poucos que escaparam foram feitos prisioneiros. Os homens, depois de interrogados, eram degolados. Quanto às mulheres, entre a resignação e o desespero, prostravam-se na esperança de uma viagem rumo ao desconhecido. E as crianças,
As dotadas de melhor sorte eram consideradas relíquias de guerra e levadas com os vitoriosos. Para o aniquilamento total de Canudos, foram necessárias a morte de 5.000 soldados e cerca de 20.000 jagunços. Batalhões que, no início da guerra, marcharam para o arraial com 600 homens, estavam reduzidos a pouco mais de uma centena. Imposto o castigo, restabelecida a paz, reverenciados os mortos, começou a retirada. Estava fim da missão. Canudos era um mau exemplo. Não deveria ficar na memória. Antes, porém, sob as vistas do comando-geral, foi exumado e fotografado o cadáver do conselheiro. Sua cabeça foi cortada e levada para a capital como objeto de estudos. O resto do corpo, envolto numa esteira, foi novamente sepultado. José Caramês. Professor, hoje, como estudioso do assunto, passados tantos tempos, como o senhor vê a Guerra de Canudos e a figura de Antônio Conselheiro? Creio que há necessidade de uma revisão histórica da figura do conselheiro. Porque, no meu modo de julgar, pelo que tenho conseguido ver nos documentos, nos depoimentos, o conselheiro é realmente uma figura de líder da sua época, pelos serviços que prestou ao sertão, construindo igrejas, levantando muros de cemitérios, fazendo pequenos tanques para o uso da população, dando seus conselhos sempre no sentido do bem. Uma figura extraordinariamente humana, que conseguiu dominar um número imenso de sertanejos. Todos recordam a figura do conselheiro como a de um homem bom, que só pregava o bem. A desgraça que houve, dizem eles, não foi por causa do bom Jesus conselheiro. Ele distribuía com os pobres os recursos que angariava nas suas pregações. Conversava com os seus adeptos com a voz muito mansa, muito suave, a todos chamando meu irmão. E esses, por sua vez, o tratavam como meu pai. Jamais se intitulou conselheiro, sustentando que era apenas um simples peregrino preocupado em ajudar os desventurados. É por isso que eu acho que a sua figura humana alcançou tanto prestígio no seio das populações do Nordeste baiano. Ninguém nessa região jamais teve tanto prestígio. Prestígio que era capaz de enfrentar o das autoridades religiosas e o das autoridades civis, onde naturalmente os choques que surgiram. Quanto à guerra, devemos considerar que o conselheiro viveu nos sertões da Bahia durante cerca de 25 anos, de 1874 a 1897. E que durante este tempo, várias mudanças ocorreram na vida brasileira que foram verdadeiros impactos sobre a população sertaneja.
como, por exemplo, a abolição do cativeiro, a proclamação da República, a separação da Igreja do Estado, o estabelecimento do casamento civil, transformações que os sertanejos não tinham formação para entender. Então, o povo se voltava para uma força superior capaz de resolver todos aqueles problemas. Inclusive, lembremos do encilhamento, o aumento dos preços, aumento vertiginoso depois da República. E acusavam a República por muitos desses males. Ora, o conselheiro ia congregando em torno de sua pessoa todos aqueles que se sentiam desamparados, sofridos, angustiados. E esse número de acompanhantes do conselheiro, estabelecidos com ele num lugar chamado Canudos, que o Bom Jesus denominava de Belo Monte, era, de fato, um aglomerado humano que foi se tornando independente, sem nenhuma obediência à autoridade do poder civil ou à autoridade do poder eclesiástico. Só mandava, só dirigia o conselheiro. É também de convir que, nesta época, os choques entre jagunços, entre cangaceiros, predominava nos sertões da Bahia. Foi um período de muitas lutas entre grupos de coronéis de partidos diferentes que disputavam o poder nas suas localidades. Então havia um clima de luta, um clima de guerra. E muitos desses jagunços foram também para Canudos, criando com isto um clima de desordem que não era aquele preconizado, defendido pelo conselheiro, mas que a partir de determinado momento não teve mais forças para controlar uma população imensa e com elementos indiscutivelmente à margem da sociedade, com verdadeiros marginais do sertão. Enquanto havia, por outro lado, gente da melhor qualidade. É injustiça considerar que somente elementos maus acompanharam o conselheiro. A grande, absoluta maioria era de gente trabalhadora, muitas vezes possuindo bens que representavam bastante para o sertão daquela época, gente que ouvia os conselhos do Bom Jesus e procurava cumprir. Lógico que houve uma intervenção de grupos políticos. Há dois aspectos políticos no caso de Canudos. Primeiro é o aspecto regional. Os inimigos de Louisiana, governador do estado, apontando-o como responsável pelo desenvolvimento de Canudos, que ele queria ver crescer para se tornar um centro de combate aos seus adversários políticos. Por outro lado, na área federal, com os florianistas exaltados, saudosistas, que haviam perdido o seu líder Floriano e responsabilizavam
Prudente de Moraes pelo que estava acontecendo nos sertões, onde se imaginava, de modo absolutamente inverídico, que o conselheiro mantinha ligações com um grupo da monarquia. É hoje fato incontestável, indiscutível, não ter havido jamais, em momento algum, ligação entre Canudos e a monarquia. Canudos era um grupo humano que cresceu demasiadamente e se tornou perigoso para a sobrevivência do poder naquela região. Hoje o sol torna a brilhar sobre as águas represadas do Vaza-Barris. O silêncio é profundo. Reina uma ordem inalterável. Nada nos leva a acreditar que sob essas águas tranquilas adormece um sonho repleto de ameaças. Nada nos leva a crer que 25.000 mortos assombram essa paisagem. Pois a guerra acabou e com ela os atos de ousadia e coragem. Hoje, uma câmera de cinema procura colher os vestígios de um passado submerso no esquecimento. Como avaliar a realidade de uma guerra em que a fuga representou uma ameaça e a fé rude um ato de loucura? Como imprimir uma imagem cuja essência era de uma dor permanente, do medo, do pavor, da angústia e da humilhação? Só podemos mostrar a superfície e a face, nem mesmo a cor, tampouco as sombras. Sim, os nossos passos são inúteis, e as nossas imagens apenas a ilusão de nossas retinas, durante o breve ato de uma projeção. De Canudos nada mais resta, além de lembranças desagradáveis, fomentadas para que as memórias permaneçam vivas, sem temor, contra os equívocos e as suposições. De Canudos nada mais resta. Talvez apenas fragilmente, entre as nuvens sombrias do anoitecer, a perspectiva de uma esperança. A esperança de que, em meio ao isolamento e à desolação, surja a verdadeira e única paz, contrária à dor, à pobreza e ao luto, feita de compreensão e justiça.